Boa noite, bem-vindos, bem-vindos a mais uma live, lunes 18, todas as segundas-feiras, às 18 horas. Temos live aqui no canal Kátia Underline Comunica. Lunes, para quem não sabe, é segunda-feira em espanhol. E o nome da live ficou lunes 18 porque vai ser toda segunda-feira às 18 horas. Eu sou a professora Kátia Fernandes, especialista em levar o meu aluno do zero ao avançado em pouco tempo. E aqui nesse canal sempre tem novidades, sempre tem conteúdo de espanhol, vídeos, alguns em que eu falo português, outros em que eu estou falando espanhol, justamente para você praticar a sua pronúncia, para você treinar os seus ouvidos. Vocês sabem que quanto mais tempo tiver em contato com o idioma, melhor. Eu falei disso, inclusive, na live da semana passada, como você perder o medo de falar espanhol. Então aproveita, já segue o meu canal, Kátia Underline Comunica, e compartilha com seus amigos e familiares que possam se interessar também pelo idioma espanhol. Todo dia tem novidade aqui no canal. Estou no Instagram, estou no YouTube, TikTok, Facebook, LinkedIn, enfim, diversos canais aí para disseminar o espanhol. E essa semana eu abri uma caixa de pergunta para que as pessoas me fizessem perguntas sobre dúvidas, alguma curiosidade, enfim, sobre o idioma espanhol. E algumas pessoas participaram, então eu selecionei aí algumas perguntas que eu vou responder nessa live de hoje. E as perguntas foram muitas delas voltadas para por onde começar a falar espanhol. Então, coletando aí algumas dessas perguntas, eu idealizei a live de hoje, que tem o título de Saia do Zero e comece a falar espanhol hoje. Então, hoje, quem ficar até o final dessa live vai aprender várias frases e várias expressões, também palavras e vocabulário, para você começar a falar espanhol. Hoje está um dia lindo para que vocês comecem a falar espanhol. Tem gente aí que eu sei que já demorou muito para começar, que está pensando, está postergando, está deixando para depois. E o tempo passa, não dá para ficar adiando e deixando para depois. O dia de começar o espanhol é hoje, é agora. E se você ficar até o final dessa live, você vai aprender muitas frases e expressões que você já vai conseguir colocar em prática. E aí é um pontapé inicial para você desenvolver o idioma espanhol. Então, compilando aí algumas perguntas que eu recebi, uma delas foi por onde começar e outras são temas que eu vou tratar aí durante a live já respondendo quando eu estiver explicando sobre algumas frases ou algum vocabulário específico, eu já vou responder o que algumas pessoas perguntaram. Se a pessoa estiver aí assistindo, ela já vai sentir que a resposta é para ela, ela já vai se identificar. Então, estão preparados para começar a falar espanhol? Eu já disse inúmeras vezes da importância do espanhol, que é a segunda língua mais falada no mundo. Já falei que ele te abre as portas para o trabalho, te possibilita conquistas acadêmicas, é o idioma que te ajuda muito em viagens. Então, se você vai viajar e sabe falar espanhol, você vai se comunicar bem, porque é um idioma bem aceito, não somente nos países em que o espanhol é a língua oficial, claro, é um idioma aceito em outros países também. Ou seja, você não quer aprender a segunda língua mais falada do mundo? Eu sei que você quer. Então, a hora é agora. Preparem-se que virão aí dicas bem legais para vocês nessa live de hoje. Fiquem até o final para vocês não perderem nenhuma dica, que eu vou te passar várias informações legais, ok? Começando então pelo uso de tu e usted. Eu recebi essa pergunta também de um seguidor, dizendo que não sabe quando usar tu, quando usar usted. Qual é a diferença? Então, eu vou usar tu em espanhol quando eu trato essa pessoa informalmente. Quando é uma pessoa amiga, uma pessoa que eu tenho mais intimidade, eu conheço ela melhor, eu vou tratá-la de tu. Tu em espanhol é o que em português? Você. Em alguns estados do Brasil, a gente usa você. Em outros, a gente usa tu. Certo? Em São Paulo, por exemplo, se usa você. Então, esse tu em espanhol é você, é um tratamento informal. E essa questão de formal e informal para los hispanohablantes é muito importante. Eles se conhecem a pessoa realmente, tratam de tu. Se eles não conhecem a pessoa, se é uma pessoa mais velha, se eles são mais respeitosos com aquela pessoa por não ter intimidade com ela, aí eles vão tratar de usted. Usted. Então, tu e usted é a mesma coisa? Tu e usted eu uso quando me refiro a somente uma pessoa.
Porém, tu é informal e usted é formal. Usted, em português, seria quando a gente se refere a alguém e usa o senhor ou a senhora. Então, o senhor ou a senhora em português é o usted em espanhol. Todos os países são formais e levam em consideração essa informação. Não é somente no espanhol ibérico e no espanhol da Espanha. Latinoamérica toda também tem essa preocupação com o tratamento que se dá à pessoa. Então, quando é alguém que tem um cargo, por exemplo, hierárquico numa empresa superior ao seu, uma pessoa de mais idade que você, uma pessoa que às vezes nem é mais velha do que você, mas você não a conhece, ou seja, você não tem intimidade nenhuma com aquela pessoa. Você vai tratar essa pessoa por você. Ponto. Sempre. Seu avô, sua avó, eles também tratam por você, por uma questão de respeito. Agora, algum familiar mais ou menos da sua faixa etária, amigos, próximos, tu, certo? Então, essa informação é importante. Me fizeram essa pergunta na caixa de perguntas que eu coloquei para vocês lá. Então, já respondendo a essa pergunta, e isso é importante para basear várias dicas que eu vou passar para vocês aqui hoje, porque vai variar o uso do pronome, enfim, de acordo com o tratamento, se é formal ou informal. Uma segunda dica, então. Como é que eu cumprimento? Como eu saludo? Como se saluda em espanhol? Então, pela manhã, como se disse? Buenos dias. À tarde, buenas tardes. E à noite, buenas noches. Essa é uma maneira comum aí de saludar-se. Saludar-se é cumprimentar. Então, buenos dias ou buen dia. Tu também puedes utilizar o singular, buen dia ou buenos dias. Tarde, buenas tardes. Noite, buenas noches. Eu também posso saludar dizendo olá. Olá. Atenção, não se diz olá. Se diz olá. Olá. Que seria o nosso oi, olá, oi, enfim. Ok? Então, olá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Sí? Y generalmente, cuando yo saludo, yo le pregunto a la persona cómo él está. Entonces le pregunto, ¿cómo estás? O, ¿qué tal? O, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Tú, ¿cómo está? Usted. Então, vai variar o verbo, a conjugação do verbo, de acordo com o pronome pessoal utilizado. Se eu estou tratando essa pessoa de tu, ou seja, informal, eu pergunto como estás. Se eu trato essa pessoa por usted, aí eu vou perguntar como está. Se trato de tu, como te va? Por usted, como le va? E posso perguntar que tal? Que tal é mais informal. Que tal é o nosso e aí? Como você está? Seria um e aí em português. Oi, e aí? Tudo bem? Olá, que tal? Ok? Então, que tal? Como estás? Como te va? Que tal? Como está usted? Como le va? Formal ou informal. Então, por várias vezes eu vou repetir isso nessa live, porque as frases que eu selecionei para a gente dar o nosso aí pontapé inicial para sair do zero e começar a falar espanhol hoje, vai se basear nessa formalidade e informalidade para vocês perceberem como isso é importante. Muitos brasileiros, como nós aqui no Brasil, não somos muito formais, tratamos muitas vezes a pessoa que a gente acabou de conhecer por você, muitos alunos acham que esse tratamento não é importante, que é uma formalidade que não se usa mais. Engano. É uma formalidade usual sempre. Não somente na Espanha, por se tratar de um país que está na Europa, não. Todos os países da América do Sul, América Central, México, eles também têm essa preocupação com a formalidade, como tratar a outra pessoa com quem estão se comunicando. Então, prestem atenção nisso para não confundir-se, para não equivocar-se, para não meter la pata. Ok? Esse tratamento é importante. E quando você pergunta para a pessoa como ela está, ela vai te responder o quê? Por exemplo, estou bien, estou, yo estou. Estou assim, assim. Assim, assim é, mais ou menos. Eles também têm uma expressão que eles usam muito, que é voy tirando. Olá, que tal? Voy tirando. Voy tirando é vou levando.
tô indo, vou levando, certo? E os espanhóis, eles são dramáticos, né? Eles são emotivos. Então, geralmente, eles respondem exatamente como eles estão. Eles respondem como eles estão se sentindo naquele momento quando você pergunta. Porque em português, muitas vezes, quando a pessoa te pergunta como você está, geralmente, né, a maioria das pessoas, mesmo que não esteja bem, ela diz que está tudo bem. Mesmo que você esteja com um problema sério, você dificilmente vai falar esse problema. Você, tá tudo bem, tá. Por mais que você não entre em detalhes. O espanhol, ele é passional. Então, ele responde realmente como ele está se sentindo. Estou cansado, estou alegre, estou triste. E tem uma expressão que eles usam que é estou fatal. Estou fatal. Quando eles dizem estou fatal e você pergunta como ele está, significa que ele está muito mal, que ele está péssimo. Que aquele dia podia não ter existido. Que era aquele dia para ficar dormindo o dia todo. Então, estou fatal. Então, as respostas podem ser estou bien, estou muy bien, así, así, voy tirando, vou levando, vou indo, ou estou fatal. Essas são as respostas mais comuns que a gente escuta por um hispanohablante, quando alguém pergunta como ele está. Estou bien, muy bien, así, así, vou tirando ou estou fatal. E aí, se eu quero perguntar para a pessoa também como ela está, né, que é de boa educação perguntar, eu retorno a pergunta, e tu? Como estás? E tu? E tu, se eu trato a pessoa por tu. Agora, se eu tratá-la por você, a pergunta será, e você? Como está? Como le va? Vale? Certo? Muito bem. Quando você vai se apresentar, vai falar o seu nome, olha, outra expressão aí importante para você começar a falar espanhol hoje. Como é que você se apresenta? Me llamo Katia. Yo me llamo ou solo me llamo. O puedo decir también, mi nombre es Katia. E qual é a pergunta para essa resposta? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Katia. ¿Cómo te llamas? Me llamo Katia. Atención. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Se refere a pessoa tu. E se eu trato essa pessoa por você? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Su. Certo? ¿Cuál es su nombre? E a resposta é a mesma. Mi nombre es María, mi nombre es Katia. Entonces, para presentarte, yo soy Katia, me llamo Katia, mi nombre es Katia. ¿Y cuál es tu nombre? Tú. Ou qual é su nombre? Você. Então, estão anotando aí? Olha quanta coisa já falei, hein? Já falei, pouco tempo de live, já várias dicas para você que quer sair do zero e começar a falar espanhol hoje. Então, você já sabe da importância do espanhol. Eu já gravei vários vídeos falando sobre a importância do espanhol, que é uma língua poderosa, a segunda mais falada no mundo, e com ela você vai conseguir aí realizar muitas coisas, desde viagens, estudos, trabalhar em outro país, conseguir trabalhar numa empresa melhor do que a que você está, tudo por conta do espanhol. Então você tem que começar a falar esse idioma. Por isso que essa live é para você sair do zero e começar a falar espanhol. Ok? Claro que aqui eu estou falando tudo de uma maneira mais resumida, mais enxuta, porque a gente tem um tempo de live. E eu tenho várias ainda coisas para falar. Então, eu preciso ser mais enxuta, mais resumida, eu não consigo entrar em tantos detalhes. Lá no meu curso, do zero ao avançado, eu consigo esmiuçar mais isso. Eu consigo dar mais detalhes. E além das aulas gravadas e da prática do conteúdo, eu também faço encontros semanais com os meus alunos. Então, esses encontros online, porém ao vivo, eles são de extrema importância para justamente tirar dúvidas, conversar, praticar todo o vocabulário visto, todas as estruturas daquela semana de aulas, né? Porque lá a gente tem mais tempo, claro, aqui o tempo é mais limitado, certo? Outra pergunta importante aí para você dar o seu pontapé inicial, sair do zero e começar a falar espanhol hoje. Quando você está conversando com a pessoa, é comum você perguntar de onde ela é.
Então, como é que se pergunta isso em espanhol? ¿De dónde? ¿De dónde eres? ¿De dónde? ¿De qué lugar? ¿De qué país? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Se você tratar a pessoa por tu. Se você tratar a pessoa por usted, será de dónde es. Os verbos em espanhol, a maioria dos verbos em espanhol, eles são conjugados, como os verbos na língua portuguesa. Então, o verbo ser, por exemplo, yo soy, tu eres, usted es. Cada pessoa tem a sua conjugação, como em português, certo? Tem que conjugar esse verbo. Não posso falar yo ser, Kátia. Eu falo assim em português? Eu ser, Kátia? Não, a gente não conjuga o verbo eu sou, Kátia. Então, se eu sou Kátia, em espanhol, yo soy Kátia. Isso é um erro recorrente de alunos que estudam espanhol. Muitos alunos não conjugam o verbo. Colocam o verbo, por exemplo, o verbo cantar. Maria cantar bien. Aí eu fico pensando, é assim que a gente fala em português? Maria cantar bem? Maria cantar bem? Não, né? Eu conjugo o verbo. Maria canta bem. Então, por que em espanhol a pessoa não quer conjugar o verbo? Não entendo. Tem que conjugar. Então, a maioria dos verbos em espanhol são conjugados. Cada pessoa tem a sua conjugação. Então, de donde eres? De donde eres quer dizer de que lugar você é, de que país você é, de que cidade você é, enfim. De donde eres? Sim? Ou de donde es? De donde es usted? Formal. Formalidad. De donde es usted? ¿Cierto? Por eso el tratamiento hace toda la diferencia. E como que a pessoa vai responder? Soy de Brasil, soy de México, soy de Argentina, soy de Guatemala, enfim. Ou vai dizer o nome da cidade. Soy de São Paulo, soy de Goiás, soy de Santiago, soy, yo soy. Bien? Perfecto. Vamos a seguir. Outra pergunta também que vou a passar-les aqui hoje, para perguntar quantos anos a pessoa tiene. Como se pergunta isso? Quantos anos tienes? Quantos anos tienes tú? Quantos anos tienes? Tú, formal. Quantos anos tiene usted? Então, quantos anos tienes? Se é uma conversa informal. Quantos anos tiene se você está tratando com uma pessoa que você precisa ser mais formal. Certo? Outra. Que haces? O que você faz? A que te dedicas? Em que trabalhas? Tudo aí é sinônimo. Em que trabalhas? A que te dedicas? Que haces? Então, o que você faz? Você se dedica a quê? Qual é o seu trabalho? E eu sou professora. Me dedico a dar clases. Eu dou clases. Essa é minha profissão. De acordo? Então, qual é tu profissão? Que haces? A que te dedicas? Tu. As mesmas perguntas se eu trato a pessoa por você. Que hace? A que se dedica? Em que trabalha? Qual é sua profissão? Por isso que eu comecei a live, a primeira dica foi a diferença de tu e de você. Estão entendendo por quê? Porque isso vai permear todas as minhas outras dicas aqui dessa live. É a diferença de tu e você, por isso tem que ficar claro. Então, essa pergunta que eu recebi aí de um seguidor foi uma excelente pergunta para a gente começar. Certo? Outra frase aí muito usada em espanhol e comum. Você chegou, por exemplo, entrou numa sala, havia pessoas nessa sala, e você percebe que há um clima estranho naquela sala. Aí você pergunta, que passa? Que passa? Que passa é o que está acontecendo. O que houve? O que está rolando? Né? A gente usa muito isso em português informalmente. O que está rolando aqui? Então, o que passa? Certo? O que passa? É o que está acontecendo. O que acontece aqui nesse lugar? Agora, quando eu trato a pessoa de tu, o que te passa? O que está acontecendo com você? Por que você está com essa cara? Por que você está nervosa? Por que você está feliz? O que te passa? E, se for você, que lhe passa? Que lhe passa a você?
certo? Perfeito. Muitas informações legais aqui hoje, pessoal. Acompanhem. Quando eu quero agradecer, como é que eu agradeço em espanhol? Gracias. Ou muchas gracias. E como eu peço, quando eu vou pedir algo, como é que eu utilizo por favor? Por favor. Por favor. Por que por? Porque a letra V, em espanhol, tem som de B. Também já gravei um vídeo em que eu falo sobre o alfabeto. Dou todas as dicas de pronúncia das letras do alfabeto espanhol. Inclusive letras que não existem em português. Então, a letra V, em espanhol, que se chama V, ela tem som de B. Por isso é por favor. Por favor, gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Mil gracias também se usa, que eu acho muito bonitinho, aliás, mil gracias, né? E quando você vai pedir licença para entrar num lugar? Permiso ou com permiso? Permiso, puedo passar? Com permiso, puedo sentar? Ou permiso ou com permiso? Ok? E quando você vai se desculpar por algo? Desculpa. Desculpa-me. Lo siento. Você disse algo que a pessoa se ofendeu. Lo siento. Você entrou numa sala que não poderia ter entrado. Desculpa. Ou desculpa-me. Alguns pronomes aí interrogativos, aquelas palavrinhas que você usa para formular as perguntas. Então, alguns a gente já viu aqui nos exemplos que eu dei, né? Quando eu pergunto, qual es tu nombre? Qual? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿De dónde eres? ¿De dónde? Então, essas palavrinhas aí são palavras-chave que você vai usar com diversas outras frases. Você precisa saber esse início aí. Então, quais são em espanhol? Que é o que em português? Que haces? Que quieres? Que piensas sobre tal coisa? Que. Em português é o que. O que você faz. Em espanhol é só que. Okay? Que haces? Outra, ¿quién? ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Quién es tu madre? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a viajar? ¿Cuándo? Fácil, muito parecido com o português, certo? ¿Dónde? ¿Dónde vives? ¿Dónde? ¿Onde? ¿Dónde vives? ¿Dónde está la casa de tu hermana? ¿Dónde está? Para falar de localização de algo. ¿Dónde está? Então, ¿dónde também é um interrogativo aí muito utilizado. ¿Dónde? E de onde é de onde. De onde eres? De onde você é. Por quê? Por que estudas espanhol? Porque é uma língua poderosa. Por que quieres participar de um curso de espanhol? Porque quero ter novas oportunidades de trabalho. Porque quero viajar. Porque quero obter uma certificação espanhola. Certo? Então, por quê? Na pergunta, por quê? Na resposta. Ok? Tem uma maneira aí diferente de escrever, mas aí são outros detalhes, ok? Por quê? É o que interessa pra gente agora. Outra, qual? Qual es tu nombre? Qual? Como? Como te llamas? Como? Quando eu quero perguntar a hora, quando eu quero perguntar que horas são em espanhol, que hora es? Que hora es? Singular. A pergunta vai no singular. Que hora es? São las 6 da tarde. 6 da noite. Enfim, são las. Mas a pergunta é, que hora es? Pode ajudar-me? Você quer que a pessoa te ajude a fazer alguma coisa. Pode ajudar-me? Pode ajudar-me? Você. E se eu tratar de tu? Puedes ayudarme? Então, puedes tu, puede usted. Puedes ayudarme ou puede usted ayudarme? Certo? Você está no lugar comprando alguma coisa. Fez uma viagem. Geralmente, quando a gente viaja, a gente compra alguma lembrança ou não compra lembrança, mas vai comer, vai fazer alguma coisa, certo? Precisa se alimentar, precisa ir de um lugar a outro, enfim. Você precisa perguntar o preço. Então, quanto cuesta isso? Quanto cuesta essa comida? Quanto cuesta esse bilhete de autobús? Quanto cuesta hospedar-se nesse hotel? Quanto cuesta? Quanto vale? Ok? E estamos usando também os interrogativos, todos esses que eu acabei de falar. Que, quem,
donde, quando, quanto, por quê, qual, de donde. A pessoa está falando algo para você. Você está viajando e ela está falando muito rápido. Você não está conseguindo compreender o que ela fala. O que você vai dizer para ela? Desculpa, puede repetir? Ou puede repetirlo? No entiendo. Puede repetirlo? Puede. Puede, novamente, se você tratar essa pessoa por você. Se você tratá-la por tu, será puedes. Puedes repetirlo? No entiendo. Mesma situação, você está conversando com um nativo, por exemplo, ele disse uma palavra que você não sabe o que é. Por exemplo, ele disse a palavra coche. Coche em espanhol é carro. Você não sabe, ok? Então você pergunta, o que significa coche? Que significa coche? Isso é muito importante vocês usarem também num curso de espanhol, durante uma aula, para que você não fale português na aula. Então a professora ou o professor falou alguma coisa que você não entendeu, não sabe o que é, você pergunta o que significa em espanhol e não em português. Ah, o que quer dizer coche? Não. Pergunta em espanhol, o que significa coche? Então, o máximo de imersão que você tiver no idioma que você está aprendendo é melhor. Você precisa estar imerso naquele idioma. Então, durante uma aula, é para falar em espanhol. Vai viajar? Vai praticar esse idioma. Vai falar com nativos? Não vai ter medo de falar com os nativos? Você pode não entender tudo que eles falam. Porque às vezes o sotaque para você não é tão claro, eles podem falar rápido, enfim. Não é para entrar em pânico, porque assim como você pode não entender, ele também pode não estar entendendo o que você está falando. Então, calma, não entendo. Pode repetirlo? Certo? Se a pessoa está falando muito rápido, também acontece. A pessoa está falando rápido e você não está entendendo. Aí você fala, pode hablar mais despacio, por favor? Despacio. Despacio significa devagar. Despacio. Você deve conhecer aquela música famosa Despacito? Fez sucesso aí um tempo atrás. Despacito? Então, devagarinho. Despacio, devagar. Contrário de despacio, rápido. Então, você está em algum país e o hispanohablante está falando muito rápido, tu não entendes. Você pode dizer, pode falar mais despacio, por favor? Não entendo. Quantas vezes em português a gente pede para a pessoa repetir porque a gente não escutou, porque a gente não entendeu? Normal. Em outra língua também é normal. É melhor você pedir para a pessoa repetir, você entender o que ela está falando e tomar a providência correta, do que você fazer uma coisa que você não entendeu o que ela quis que você fizesse. Ou quando você está pedindo uma informação para chegar em algum lugar, isso acontece bastante. Você chegou lá no país, você precisa chegar em determinada rua, você não conhece, você pede essa informação. Como llego a la avenida tal? Ele vai te dizer como chega na fluência que ele fala. É a língua dele, para ele é natural, a mesma coisa que a gente faz em português. E aí você pode não entender. Por favor, pode repetirlo? Não entendo. Habla mais despacio, por favor? Pronto. Pode hablar mais despacio, por favor? E aí a pessoa vai perceber que falou rápido, que você não é dali, enfim. E no geral vai falar mais devagar, vai facilitar para você, né? No geral as pessoas facilitam quando elas percebem que a outra pessoa é estrangeira naquele lugar. Certo? Para afirmar algo, por exemplo, estás feliz hoje? Sim. Estou feliz. Estás cansada hoje? Não. Não estou cansada. Em espanhol, olha que interessante. Toda pergunta, quando você vai dar uma resposta negativa, você primeiro tem que negar para depois complementar. Então, por exemplo, tu trabalhas? Não, não trabalho. Tu eres de Uruguai? Não, não sou de Uruguai, sou de Paraguai. Sim? Então, você, em espanhol, quando você pergunta, por exemplo, tu hablas inglês? Você não pode falar no hablo. Você nega 2 vezes. No, no hablo. Siempre. Ok? Então, para afirmar sim, para negar, no. No, no puedo, no, no sé,
no hablo, etc. Outra expressão muito comum em espanhol é o por supuesto. Por supuesto significa claro. ¿Vamos a tener lives todos los lunes a las 18? Por supuesto. Por supuesto, claro. Existe também a palavra claro, mas por supuesto é mais bonito, é bastante usual. Então, já se habitue aí com esse por supuesto. Ok? Perfeito. Quando você vai apresentar uma pessoa para outra, como você faz isso? Essa é mi madre Maria. A outra pessoa vai dizer o quê? Mucho gusto. Ou vai dizer encantado. Ou vai dizer simplesmente gusto. E aí a outra pessoa, também por educação, vai responder encantado, mucho gusto. Então, acabou de conhecer alguém. O nosso muito prazer em português. Em espanhol é mucho gusto ou encantado, encantada. Se é uma mulher que fala, ela diz encantada. Se é um homem que está falando, ele dirá encantado. A pessoa te agradeceu por alguma coisa. Muchas gracias. O que você responde? De nada? Por nada? Certo? Muito bem. Outras interessantes aí também. Tá viajando. Precisa pegar um táxi para chegar em algum lugar. ¿Dónde puedo encontrar um táxi? ¿Dónde está el Hotel Madrid? ¿Dónde? Olha, todos esses interrogativos que eu estou passando aqui para vocês hoje, eles vão ser utilizados em diversas perguntas. Então, você saber esses interrogativos vão te ajudar a formar inúmeras frases. Inúmeras frases, não somente essas. Eu estou começando aqui pelo básico, né? Hoje é o nosso pontapé inicial. O nosso pontapé inicial para você começar a falar espanhol. Então, eu estou indo aqui pelas frases mais simples, aquelas de início mesmo de um curso. Ok? As que eu passo para os meus alunos no meu curso, né? Claro que lá, como eu tenho mais tempo, eu passo com mais riqueza de detalhes, mas vai dar para vocês já terem aí uma boa noção até o final dessa live. Expressões do tipo, eu não sei. Como se fala eu não sei? ¿Dónde puedo encontrar um táxi? No lo sé. No lo sé. No sé ou no lo sé. Usar o pronome é mais... não é correto, mas é mais usual. No lo sé. Então, ¿dónde está el Hotel Madrid? No sé. Ou no lo sé. Sempre usar o pronome na língua espanhola é mais usual. Eles adoram utilizar os pronomes, eles usam os pronomes sempre, eles usam os pronomes de maneira correta. Em português, a gente abre mão, né, de pronome. Nós não usamos nada. Por isso que muitos alunos, quando vão aprender espanhol, eles têm dificuldade com os pronomes. Porque no Brasil, pelo menos no português do Brasil, a gente não usa pronomes. Por exemplo, se eu vou falar... você viu a Carla? Em português, a pessoa responde, vi. O espanhol jamais vai responder só vi. Então, se eu pergunto, viste a Carla? Sí, la vi. Sí, la vi. Esse lá se refere a Carla. É um pronome que eu utilizo para evitar a repetição da pessoa. Certo? E em português também existe, porque o correto seria dizer eu a vi. Eu a vi. Só que poucas pessoas falam assim aqui no Brasil. Falam simplesmente o verbo. Vi, não vi. E tá tudo bem, todo mundo se entende, ok. Mas esses pronomes existem. Em espanhol, eles existem também e eles são utilizados. Agora, eu acho que o brasileiro tem tanta dificuldade com os pronomes porque não usa no português. Aí, como não usa, acha que não existe. E quando aprende em espanhol, entra em pânico, que acha que é uma coisa muito difícil, muito complicada. Não é. Porque existe na nossa língua também, só que a gente não usa. Então, a diferença é que você vai usar os pronomes e, quiçá, vai aprender a usá-los em português também. Então, eu acredito que o seu português também pode melhorar aprendendo espanhol, porque vocês vão ver que tem coisas aí gramaticais que são bem similares, certo? E eles utilizam de maneira correta, nós temos os pronomes, então por que não utilizamos? Certo? Outra expressão muito comum também em espanhol é, por exemplo, ¿sabes dónde está la farmacia? Ni idea. No tengo ni idea. Ni idea. É uma expressão muito comum em espanhol. No tengo idea, no tengo ni idea. Ou seja, não sei. Não tenho ideia de onde tem uma farmácia por aqui. Ni idea.
Você também está viajando, está em algum lugar, está perdido. Como é que você fala isso em espanhol? Estou perdida. Estou perdida. Poderia ajudar-me? Donde puedo tomar um táxi? Então, olha quantas frases, se você está prestando, se você está atento aqui comigo desde o comecinho dessa live, olha quantas estruturas eu passei para vocês hoje já, que dá para vocês começarem a se comunicar e praticar, né? Porque não adianta nada entrar por aqui e sair por aqui. Vocês têm que colocar isso em prática, para vocês não esquecerem, porque senão vai esquecer, porque não é a sua língua. Eu não hablo espanhol, estou perdida. Poderia ajudar-me? Onde está o Hotel Madrid? Pronto, o nativo, ele vai perceber que você está tentando se comunicar na língua dele. Ele vai ficar feliz com isso e ele vai te ajudar. Você não está falando português. Você está tentando se comunicar em espanhol. E as pessoas percebem essa boa vontade da pessoa querer se comunicar no idioma dele, falar a língua dele. Ok? Então, olha quantas coisas nós vimos hoje. Os interrogativos que, qual, quem, donde, de donde, como, quando, quanto, porquê, etc. A diferença de tu e o você. Tu, tratamento informal, quando você tem intimidade com essa pessoa. O você, tratamento formal, quando você não tem intimidade com ela. Quando é uma pessoa mais velha, enfim, o você. Então, isso vai basear toda a sua comunicação. Perguntar o nome, como te llamas? Perguntar como a pessoa está. Como estás? Que tal? Responder, estou bem, estou mal, estou fatal. Vou tirando, assim, assim. E tu? E você? De onde eres? Donde vives? Que haces? A que te dedicas? Em que trabajas? Olha quanta coisa nós vimos hoje. Não entendo. ¿Puedes hablar más despacio, por favor? ¿Puedes repetirlo, por favor? No lo sé. No tengo ni idea. ¿Dónde está el hotel? ¿Dónde está la farmacia? No lo sé. No tengo ni idea. Buenos días, buenas tardes, hola, buenas noches. E para se despedir? Adiós, hasta luego, hasta la vista, hasta mañana, hasta pronto. Pronto, em espanhol, é um falso cognato. Pronto, em espanhol, não é a mesma coisa que português. Pronto é um curto espaço de tempo. Então, hasta pronto seria a mesma coisa que hasta luego, até logo. E tem também em espanhol a palavra tchau. Adiós ou tchau. Tchau não se escreve como em português, se escreve com CH. CH é a letra Ch. CH. C-H-A-O. Tchau. T-A-O. Então, tchau, adiós, hasta mañana, hasta la vista, hasta la semana que viene, hasta pronto. Certo? Muitas coisas aí legais para você já pegar o gostinho pelo idioma e começar a praticar o espanhol. Então, se você prestou atenção nessa live de hoje, você sim vai sair do zero, daquele conhecimento zero, e vai começar a falar espanhol. Você pode começar a falar espanhol com quem? Eu não tenho ninguém para falar espanhol. Comenta lá nas minhas postagens. Posto um vídeo todo dia. Comenta lá nos comentários dos meus Reels alguma pergunta. Faz alguma pergunta em espanhol. Escreve algo em espanhol que eu vou te responder. É uma maneira de você praticar o que a gente está vendo aqui hoje. Então, espero que essa live de hoje tenha sido, assim, um incentivo para você começar a falar o espanhol. Destravar, sair do zero, sair do nada e começar a se comunicar na segunda língua mais falada do mundo, uma língua super importante e poderosa. Ok? Vou pedir para vocês participarem novamente na semana que vem com sugestões de temas, perguntas e dúvidas para a live da próxima semana. Espero todos lá, agradeço a participação de todos e nos vemos na próxima semana. Gracias por la participación y hasta el próximo lunes, a las 18. Eu sou a professora Kátia Fernandes, especialista em levar o meu aluno do zero ao avançado em pouco tempo. Obrigada pela participação e buenas noches a todos!